Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é domingo, né? Teve o final da Copa do Mundo, né? Estava assistindo um jogo agora há pouco e infelizmente o Brasil não levou para casa, né, a taça, mas a Argentina ganhou aí. Parabéns, né? Porque ganhar é muito bom. Não foi dessa vez que o Brasil conseguiu ganhar, né? Mas ele participou muito bem na Copa. Pelo menos do meu ponto de vista, eu achei que foi bom. Foi boa a participação. Da próxima, quem sabe a gente não leva para casa a taça. Agora foi a vez da Argentina. Parabéns, Argentina. Parabéns aos argentinos aí por essa vitória. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que tem, assim, me deixado bem pensativa, reflexiva em alguns momentos, sabe? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre confiança em si mesmo. O vídeo de hoje ele é muito voltado para falar sobre a pessoa que confia em si, que confia na sua trajetória, que confia na sua perspectiva que tem na vida e como que a pessoa consegue passar por todos os desafios da vida e sobreviver de cabeça erguida, com a sensação de que venceu mais um dia, que venceu mais um ano, que venceu mais uma vez na vida, com a sensação de dever cumprido. Bom, eu quero falar para vocês, gente, que em todo momento, a partir do momento que a gente nasceu, enquanto a gente estava na barriga da nossa mãe, era muito confortável, né? Era muito bom estar ali, porque ali a gente se sentia acolhido, a gente se sentia protegido, mas em todo momento, a partir que a gente sai da barriga da nossa mãe, que a gente sai do conforto do útero, a gente já começa a passar pelos desafios da vida. A gente tem que respirar a qualquer custo, a gente se sente frio, a gente começa a sentir fome, a gente se sente inseguro, e é assim que a vida nos trata a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo aos desafios, né? E a gente tem que passar por tudo isso desde pequenininho, desde tão novinho, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Acontece, gente, que no momento que a gente se dá conta que a gente tem que se virar na vida para conseguir as coisas, isso já acontece já desde pequenininho. A gente tem que chorar para conseguir ter o acalento, para a gente ter o leite, se alimentar. A gente tem que fazer movimentos para chamar a atenção dos nossos pais. E a partir do momento que a gente consegue perceber que se a gente não fizer isso, a gente não consegue algo, se você não consegue perceber isso, fica muito mais difícil, né? Então, o tempo todo a gente tenta sempre manipular uma situação. Quando eu falo de manipulação, não é pensando na parte negativa, mas, por exemplo, a criança, quando ela pensa assim, se eu não chorar, eu não vou conseguir algo, né? Porque às vezes eu quero aquela coisa e eu não consigo me fazer claro para os meus pais. Então, o melhor jeito que eu tenho que fazer aqui é chorar. Isso é uma forma de manipular o ambiente, manipular a situação ali para conseguir algo. Então, o tempo todo a gente está tentando manipular as situações para conseguir algo na vida, né? E isso faz parte, gente, do desafio de viver. Isso faz parte da nossa rotina, isso faz parte da vida. Então, eu queria falar um pouco para vocês o seguinte, que não é fácil, tá? Às vezes as pessoas elas se sentem muito desmotivada porque não dá certo algumas coisas. Eu tenho passado por tantas coisas na vida, gente. Tantas coisas na vida que eu falo, poxa, tá difícil, nossa, é tão complicado assim, poxa, seria tão mais simples se tivesse uma ajuda, se eu tivesse alguém que me desse um pouquinho mais de chance, de oportunidades de conseguir algumas coisas. E às vezes para essas pessoas não é tão assim, não custa tanto, sabe? Para poder me ajudar em tal coisa e facilitar a minha vida. Mas muitas vezes não temos essa ajuda, não temos essa oportunidade, sabe? Você vê aí que as pessoas elas são obrigadas, os jovens, desde de cedo, já são obrigados a ter que estudar, já tem que ser obrigados a ter que trabalhar e conseguir pagar as contas, né?
Um exemplo que eu sempre penso assim às vezes os filhos, eles estão lá vivendo a vida, ali dependendo do pai e da mãe para ter as coisas, para fazer dependendo da mãe, né, para ir lá fazer o alimento, do pai para trazer a comida, para trazer tudo que for preciso dentro de uma casa. Aí de repente dá aquela reviravolta na vida, esses filhos perdem o pai, aí já começa a ficar tudo mais escasso, já não tem mais aquele mantenedor, aquele responsável de trazer o alimento, de pagar as contas dentro de casa. Aí de repente, sabe, a mãe se adoece, aí eles perdem a mãe e eles se veem ali muito órfãos e desamparados no mundo, sabe? E eu fico pensando, eu já vi várias situações semelhantes a essa, sabe? De pessoas que perderam seus pais e teve que sair da zona de conforto, ter que morar de favor na casa de parente, ou ter que pagar um lugar para morar, ou até mesmo continuar na própria casa que mora, mas tendo que pagar pelas contas, tendo que trabalhar, sai da zona de conforto, né? Então, isso dá medo, gente. Viver dá medo, sabe? A partir do momento que a gente tem que enfrentar a vida, que já não temos mais o apoio ali de uma mãe, de um pai, de um tio, de uma tia, e temos que enfrentar e encarar a vida, dá muito medo. Viver dá medo, sabe? É que eu costumo dizer, às vezes a gente acorda e tem que pensar assim, poxa, tem uma conta lá me esperando para pagar, e se eu não ir trabalhar hoje, vai cortar minha água, vai cortar minha luz. Então a gente tem que encarar ali, sair da zona de conforto, ir lá e ter que trabalhar, seja de qualquer forma que seja, para trazer o dinheiro e pagar aquela conta. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo até mesmo meu, da minha família, que aconteceu comigo. Eu me casei, no meu primeiro casamento, eu me casei muito nova, e logo em seguida já tive um filho, né? Então, enquanto eu não era casada, eu tinha uma vida totalmente, assim, diferente, assim, sabe? Eu não tinha aquela obrigação de pagar a conta, eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 15 anos eu já comecei a ter meu dinheiro e conseguia, eu ainda pensava assim, sabe? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou ajudar um pouquinho em casa, vou guardar um pouquinho para comprar as coisas que eu preciso e pronto. A partir do momento que eu casei e saí de casa, da casa dos meus pais, e já tive filho, logo em seguida tive meu primeiro filho com 17 anos, então o que acontece? Eu fiquei com tanto medo que eu pensava, poxa, agora eu, meu marido, e como que a gente vai poder... O que a gente vai fazer para poder cuidar desse filho? E se esse filho adoecer? Eu tinha tanto medo que o meu filho adoecesse e a gente não tivesse condição de pagar um médico, de comprar um remédio, sabe? E eu começava a viver todos os dias com aquele medo de não poder ser uma mãe que protegesse, cuidasse bem do seu filho. Só que a gente vai enfrentando tudo isso com o dia a dia. Tinha vezes que não tinha realmente dinheiro para comprar um remédio, então o que eu pensava? Eu vou ver aqui, na época não tinha internet, mas aí eu consultava minha mãe, eu via alguma receita para fazer algum xarope, alguma coisa, enfim, eu sempre estava tentando fazer formas de passar aquele período e sanar aquele problema, entendeu? Então eu tive que meter as caras e aprender, e fui aprendendo, tive outro filho, e fui aprendendo. Tá, passou um tempo eu me separei, depois de uns anos, e eu tive que enfrentar a vida sozinha, tive que recomeçar a vida do nada, conquistar uma casa para me morar, e isso deu muito medo também, só que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse isso, eu ia estar sem ter aonde morar, sem ter o que comer. Então eu peguei o meu medo, deixei ele de lado e falei, agora eu preciso ter coragem. E foi com a coragem que eu fui conquistando uma nova vida, conquistando um novo espaço, e até que no tempo certo eu consegui me relacionar com uma outra pessoa, me casei, tive outros filhos, e meus primeiros filhos cresceram e também teve a vida deles. Um dos meus filhos, com 17 anos, já foi pai também, e ele teve que sair de casa, ele saiu de casa, ele foi ter a casa dele, ele foi ter o espaço dele para ele morar, e até hoje ele é uma pessoa que ele é super responsável, ele toma conta da vida dele, ele consegue
sobreviver com o trabalho dele e ajuda o filho dele, é um ótimo pai, um excelente pai. Só que eu falo pra vocês, será que ele não sentiu medo de ter que começar também a vida tão cedo, ainda sendo pai tão jovem, assim como eu fui, entendeu? E tendo que enfiar a cara no mundo, tendo que trabalhar, tendo que sustentar uma outra vida ali, entendeu? Sim, gente, é claro que dá medo. Com certeza deve ter várias noites que ele deve ter chorado e se sentido desamparado. Poxa, cadê meus pais aqui para mim poder me ajudar nesse momento difícil? Só que tinha coisas que dependia dele, era ele que tinha que fazer, porque se ele não trabalhasse, ele não ia conseguir pagar uma casa para ele poder morar. Se ele não trabalhasse, ele não ia conseguir ter dinheiro para sustentar o filho dele. Então, nesse momento, os pais já não estão mais com ele. Da mesma forma que aconteceu comigo. Teve momentos que eu tive que engolir seco, sabe? Falar, não, se eu não levantar minha cabeça, trabalhar e ir à luta, eu não vou poder ficar contando com meus pais para vir aqui me sustentar, pagar uma dívida, me ajudar a pagar o aluguel, me ajudar a pagar uma conta. Então, gente, muitas vezes o medo, ele está sempre presente, mas a coragem e a força de vontade tem que ser bem maior do que os nossos medos, mesmo com todas as limitações que a gente tem. Eu acredito que todos nós temos limitações, eu mesmo tenho as minhas e são muitas, mas a gente tem que pegar e fazer atalhos. Por exemplo, se eu não tenho condição de fazer uma coisa, eu tenho que procurar um atalho para fazer outra, mas eu não posso abaixar minha cabeça e falar, alguém vai fazer por mim, sabe? Uma coisa que eu sempre lembro, esses dias aí eu estava assistindo uma série na Netflix chamada Outlander, onde a mulher, ela volta no tempo e ela volta ao século 1800, por exemplo, 100 anos, ela volta 100 anos no tempo, e o mundo que ela volta, ela é tudo muito atrasado, e ela já está num tempo avançado, e quando ela volta para trás, passa por vários perrengues, assim, sabe, no filme, e isso me deixa, tipo, poxa vida, por que ela insiste em ficar, e ela pode voltar pro tempo no futuro, que é tudo um pouco mais fácil, né? Só que ela insiste em ficar e continuar naquele tempo passado, e ali ela passa por vários conflitos, gente, tipo coisas que da saúde, que a medicina não avançou, várias guerras, várias coisas, e ela fica ali. E eu fiquei pensando, poxa, por que essa mulher insiste em ficar nesse tempo onde tudo é tão difícil, onde a vida da mulher é tão sacrificada, sendo que ela pode voltar para o futuro, onde tudo é mais fácil, onde tudo é melhor, onde tem a modernidade, onde a ciência já está avançada, onde o espaço da mulher já é bem melhor do que esse tempo que ela voltou. Não, porque ali, gente, naquele tempo que ela voltou, ela encontra o amor da vida dela e ela tem tipo um sentido para viver. E aquele sentido que ela tem para viver ali dá uma motivação para todos os dias ela acordar e lutar e vencer e ser feliz, mesmo naquele tempo tão difícil. E eu penso aqui, com a gente aqui nesse mundo, nesse tempo que a gente vive, tantas coisas que a gente tem, tantos desafios que a gente tem. Na minha época, que eu era adolescente, não tinha internet, assim, não tinha facilidade que tem hoje em dia. Os problemas, os desafios eram outros. Hoje eu tenho muitas facilidades que eu não tinha naquele tempo, quando eu tinha meus 11 anos, 12 anos de idade. Que a minha filha, com a mesma idade que eu tinha naquele tempo, hoje tem muita mais facilidade. Só que eu tenho outros desafios que igualmente me fazem, às vezes, ficar chateada, ficar desanimada. Só que eu tenho que lembrar que a vida, seja em qualquer tempo, não é tão confortável o tempo todo. Sempre vai ter o período que a gente vai ter que ter a parte de levantar a cabeça e falar, bom, mesmo com todos esses medos que eu tenho, mesmo com a vida me dando pouca chance, eu tenho que levantar minha cabeça, tenho que ter confiança em mim mesmo e ir atrás dos meus objetivos, seja qual for a motivação que você tiver. E se você não tem motivação nenhuma, só de você estar vivo, só de você estar respirando já é uma motivação, gente. O fato, enquanto a gente tiver vida, esperança, tem esperança ali pra gente continuar, sabe? Eu acho que só não tem esperança quem já morreu, que aí já não tem mais jeito. Mas enquanto a gente tiver ali vida,
seja com a limitação que for, que a gente tiver, seja com a falta de oportunidade que for, a gente tem que estar lutando, buscando atalho, tendo confiança em nós mesmos e indo em busca de algo melhor. Porque não é fácil, não é fácil. Às vezes tem pessoas que tá aí numa situação bem melhor que nós. Às vezes eu falo, poxa, tem gente aí que tá numa situação bem melhor que eu, mas também tem tanta gente com situação tão difícil, sabe? Nesse exato momento agora que eu vos falo, tantas pessoas estão chorando porque perdeu um ente querido, que perdeu um pai, porque perdeu uma mãe, um filho. Quantas pessoas estão recebendo diagnóstico de doenças incuráveis? Quantas pessoas nesse exato momento estão sendo demitidas de emprego? Quantas pessoas também estão ganhando novos empregos e novas chances? A vida é sempre isso, gente. Um sobe e desce lascado e a gente tem que saber passar por isso, entendeu? Ah, mas quando que isso vai acabar? Não vai acabar. Essa é a resposta que eu tenho pra vocês. Isso não vai acabar. A vida, ela consiste em ser esse sobe e desce. Então, hoje você vai estar bem, vai ter momentos que você vai estar meio pra baixo, mas o importante é a gente ter confiança em nós mesmos. E eu não sei qual é o problema que você está passando aí. Se você estiver passando por algum problema, alguma situação difícil, não desanime, tá? Tenha motivações, busca sempre motivações para você estar sempre em luta, em busca de algo melhor. E pense que não é fácil para ninguém, porque problemas todo mundo vai ter, sabe? E as pessoas, elas têm que encarar os seus medos com a coragem, sabe? Coragem, resistência, resiliência, todas essas coisas aí que nos ensinam, que são motivadores pra gente continuar. Não é à toa que vocês verem, assim, sempre pessoas postando vídeos de motivação, de palavra de ânimo, de palavra de vai lá, faça, não baixa a cabeça, porque a gente tá nessa roda gigante o tempo todo, é um sobe e desce lascado, gente. Nesse momento aqui que eu tô falando com vocês, graças a Deus tá tudo em paz, meus filhos estão bem, minha família estão bem, meu esposo está empregado, eu tô com saúde, meus filhos tá tudo em paz. Mas eu sei que pode ter momentos que a casa pode cair e as coisas podem piorar e de repente não ter oportunidade, não ter condições, a saúde acabar, alguém que eu amo muito morrer e tantas coisas podem acontecer. Mas a gente tem que entender que a gente está num desafio diário, né, gente? Viver é um desafio diário. E o mais importante é a gente sempre estar buscando combustível e sempre ter confiança em nós mesmos. Confia em Deus em primeiro lugar, porque eu acredito que Deus, Ele é o nosso conforto, o nosso seguro, a nossa paz. Onde a gente não tem paz, a gente busca em Deus. Onde a gente não tem, às vezes, força, a gente busca em Deus. E depois confie em você mesmo, porque Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá todas as ferramentas para a gente ir atrás. Seja com saúde, inteligência, criatividade, tantas coisas. O que a gente não pode fazer é deixar de confiar. Confie em Deus e confie em si mesmo, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Tenha um ótimo domingo e até o próximo vídeo. Se vocês estiverem satisfeitos, se inscreva no meu canal. Vamos lá me ajudar a chegar aos 1000 inscritos e a gente conseguir continuar estar gravando mais vídeo aí, tá bom? Tchau, gente. Ótimo fim de semana e um ótimo começo de semana para vocês. Tchau.